Hoje sou eu de novo, Gisele Federici, aqui na TV 247. O Léo Atush está aqui atarefadíssimo com Pepe Escobar, Celso Amorim. Então, a gente vai fazer mais um Léo ao quadrado aqui. Tudo Léo, bem? Tudo bem com você? Como é que você tá? Tudo jóia, Gisele. É sempre um prazer fazer o Léo ao quadrado com você. Como é que estão as coisas por aí? Legal, tudo jóia também. Bom, vou te passar aqui algumas notícias do dia. Como se não bastasse, né, o escândalo da família Bolsonaro. Hoje até que teve um pouco menos de denúncia, sim, mas sempre tem repercussões sobre isso. Mas a grande notícia foi que o deputado federal Jean Willis decidiu abrir mão do terceiro mandato, que ele acabou de ser reeleito para o terceiro mandato consecutivo pelo pessoal do Rio de Janeiro, e vai morar fora do Brasil. Isso por conta de várias ameaças que ele vinha recebendo, ameaças de morte. Ele também é um parlamentar que é alvo de mentiras, né, de fake news diariamente, de agressões. E a família Bolsonaro sempre foi a principal agressora ali do Jean, que é o primeiro e único parlamentar assumidamente gay nesse Congresso. Agora a gente tem um senador também, que entrou no lugar do Magno Malta, que também é assumidamente gay, mas até então era só o Jean Willis, contando Câmara e Senado. Mas, além disso, a gente vai falar o tema que a gente colocou como título aí no programa hoje, que é o COAF chegou à primeira-dama. O escândalo do clã está na presidência. Agora, os bolsonaristas, os governistas que estavam tentando defender esse governo, desvinculando o Bolsonaro do filho, dizendo que o filho tem que pagar pelos seus erros, mas o pai está limpo. Bom, não é bem assim. A gente já sabia do cheque, né, Léo? A gente sempre falava que sim, havia ligações, entre outras coisas, porque o Queiroz é amigo da família, tem foto do Queiroz pescando com o Bolsonaro, não tem como desvincular. Mas para essas pessoas, ainda alguns votantes aí no Bolsonaro, ainda rolava uma defesa tentando separar as duas coisas. Bom, a notícia agora é que a Receita Federal vai investigar Michele Bolsonaro também, porque ela está ali no rol de beneficiários da renda movimentada pelo Fabrício Queiroz. A renda, vale se ressaltar aí, 7 milhões em 3 anos na conta dele. Renda suspeitíssima, segundo o próprio relatório do COAF. Então, Michele Bolsonaro na mira da Receita. E aí, Léo, o que você acha que os defensores desse governo vão dizer agora? É desesperador imaginar que algumas, né, lógico que não todas pessoas, Gisele, algumas pessoas ainda vão insistir nessa defesa do governo Bolsonaro. Isso é principalmente devido a essa nova característica da política brasileira, né? Essa coisa, olha, a política agora não é uma coisa séria, a política agora é uma grande brincadeirinha de um grupo contra o outro, né? E é isso que está levando as pessoas a defenderem a família Bolsonaro, indiferente de estarem ou não envolvidos em corrupção. Porque o Aécio Neves, quando iniciou aquela campanha em 2013, ele utilizou a técnica do nós e eles. Então ele conseguiu criar essa polarização dentro da sociedade brasileira, e hoje a percepção daqueles que foram capturados por essa polarização é que se você não estiver do lado da família Bolsonaro, custe o que custar, você estará apoiando o PT. Acredite, a percepção que existe nessas pessoas que continuam defendendo o Bolsonaro, indiferente do que aparecer a respeito do Bolsonaro, é que, olha, se eu criticar o Bolsonaro, automaticamente eu vou estar ajudando o PT a voltar ao poder. E eu faço parte da turma que é contra o PT, então tenho que ser contra o PT eternamente. Essa polarização, Gisele, é um problema muito sério, já foi experimentado em vários países do mundo, e é exatamente através dessa técnica de polarização e essa técnica de manter o conflito social que os países desenvolvidos conseguem manter os países em desenvolvimento sempre nesse conflito. O que a gente mais precisava fazer nesse momento era reunificar a sociedade brasileira para buscar o desenvolvimento do Brasil, né, indiferente de partido ou políticos. No entanto, a brincadeira de futebol com a política brasileira, ela continua eternamente. Uma das coisas mais difíceis de se admitir no futebol é mudar de time. Assim, hoje na política brasileira, algumas pessoas estão levando em conta que
pular fora agora do bolsonarismo pode ser análogo a mudar de time no futebol. É um prejuízo muito grande para nós que sabemos o que está acontecendo em termos técnicos e estamos lutando, obviamente, por um Brasil melhor. Eu não teria vergonha, como não tenho constantemente, eu elogiava umas pré-atitudes do Bolsonaro, talvez eu tenha sido o primeiro de esquerda a chegar e falar, olha, Bolsonaro, parabéns por ter falado mal dessa reforma da Previdência. Mas, infelizmente, isso não acontece com todos, né? Existe aí uma tendência do cara grudou de um lado, ele quer ficar daquele lado. Fala, Gisele. Eu acho que a gente não tá ao vivo. Você tá vendo a gente ao vivo aí? Porque aqui no canal do 247 para mim não tá aparecendo. Realmente, Gisele, tá aparecendo aqui fora do ar, no Hangouts do 247. Eu tô transmitindo em simultâneo, a gente tá ao vivo, tá? Só para você saber, porque eu tô transmitindo em simultâneo no canal do Estopa, então não xinga nome feio não, porque a gente tá ao vivo nesse momento, só que não estamos ao vivo pelo 247. É importante que você coloque ao vivo novamente, porque parece que caiu. Ué, que será? Que estranho. É só colocar ao vivo novamente, a gente faz a gente pode recapitular tudo que a gente já estava falando. Mas a questão é como colocar ao vivo, né? Peraí, deixa eu tentar. Você não tem aí novamente a opção de colocar ao vivo, não? Não tem a opção iniciar transmissão, esse botão não tá aqui para mim. Ah, entendi. Bom, enquanto você... Faz o seguinte, Gisele, me manda outro link. Enquanto você me manda outro link... Né, cancela esse link, me manda outro link e eu vou conversando com o pessoal que está participando comigo aqui agora. Agora eu tô vendo aqui que foi encerrado aquele Léo ao quadrado. Bom, o pessoal tá falando, Bel Gomes traz aqui no canal do Estopa no 247 caiu, ou seja, realmente você tinha colocado para transmitir e parece que a transmissão no 247 caiu. Então, o que a gente vai fazer? Vou criar de novo, então, Léo. E aí você se prepara para falar tudo de novo, tá bom? Não tem problema, não. A gente fala tudo de novo. Eu saio daqui ou eu fico aqui? Não, eu acho que se você conseguir criar essa mesma transmissão, faz o seguinte, manda outro link para não dar nada errado. Enquanto você envia outro link, eu vou batendo papo com o pessoal aqui. Eu tô vendo alguns comentários aqui. Beleza. Então tá combinado? Pessoal, deixa eu aproveitar enquanto a Gisele chega aqui não chega, eu vou batendo papo com vocês que estão participando aqui pelo canal do Estopa, o pessoal falando que caiu no 247. Eu tô vendo aqui, Jackman Flávio está ao vivo no canal do Estopa. Ivone Lula Livre estava caindo, estou no 247. Sônia Alves, pessoal está esperando lá no 247, então parece que a transmissão caiu e tem um pessoal lá. Se alguém puder dar um pulinho lá e mandar um link da transmissão que está funcionando, parece que agora vamos abrir uma nova transmissão. Eu estou tentando só pegar aqui o número de pessoas que estão assistindo aqui. Por enquanto, pessoal, só para eu ter condição de dar um feedback para vocês, vai dar agora um certo eco aqui, mas eu paro ele rapidinho. Boa tarde, Estopa Roger Lesser, boa tarde. Alexandre Felipe Santos faz uma oração do mal, ele pede a todos os demônios para que todos os canais caiam. Por aqui no canal do Estopa, tudo bem? Ouvi dizer que Jean vai morar na Venezuela e ajudar Maduro. Eu acho que não, tá, Gambá cheiroso. Olha, o Maduro também tá na corda bamba. E quem tem que ajudar o Maduro agora... Deixa eu ver como é que tá aqui a transmissão. Muito obrigado, pessoal, pela participação de vocês. Eu queria agradecer todo mundo que compartilhou. Já estamos aqui próximos a 600 pessoas assistindo aqui no canal do Estopa. Enquanto isso, eu estou aguardando a Gisele voltar e vou comentando com vocês, né, o ponto de vista que eu tenho a respeito dessa situação. Lógico que a gente vai voltar nesse assunto. Essa situação aí da Michele Bolsonaro está envolvida nesse caso e principalmente essa questão de a gente ter pessoas, olha aqui, que fala o Clemis Benevides. É mais fácil para o Clemis Benevides continuar repetindo as frases prontas da criançada do Bolsonaro do que procurar informações. Olha, o ponto de vista que eu tenho com essas... A Antônia Santos fala, Luiz está falando, Luiz está tentando participar aqui. O ponto de vista que eu tenho, pessoal, a respeito da informação na política é que todas as pessoas... Vem cá, Solinho, vem cá, Solinho. Vem cá, Solinho. Vem cá, Solinho. Solinho, aparece ao vivo aqui. Olha lá, Solinho. Tem que chegar aqui. Meu sogro. Ele tá chegando aqui,
tá participando aqui da transmissão, que é o mais engraçado quando eles chegam na porta aqui do estúdio é o seguinte, no lugar deles entrarem e perguntarem se a gente tá transmitindo, eles ficam lá fora batendo na porta. Pode entrar? Pode entrar? Pode entrar. Eu já falei, gente, no lugar de vocês ficarem na porta batendo e perguntando se pode entrar, porque aí, obviamente, vocês vão atrapalhar, porque eu não vou poder sair para atender, é melhor que vocês já entrem e batam um papo, entra ao vivo, fala com o pessoal, né? Mas, olha só, pessoal, essa questão desse mito a respeito de Cuba e Venezuela, eu fico pensando, será que não é mais fácil as pessoas, no lugar de ficarem com toda essa bobagem, falando de Cuba, Venezuela, por que as pessoas não estudam, né? Será que tudo no mundo será que tudo no mundo resume-se à versão do Bolsonaro? O ponto de vista básico que eu tenho nesse momento é esse. Será que o Bolsonaro seria suficiente para explicar todas as coisas que acontecem ao redor do mundo sobre Cuba, Venezuela? Será que não existe outra versão? Gisele ainda está passando aqui que está fora do ar, você pode colocar. A Gisele acaba de voltar aqui. Ainda está dando que a transmissão está fora do ar, mas na hora que entrar no ar aí, ao vivo, então voltamos agora também, pessoal, pela TV 247. E só para terminar um assunto aqui, até que o pessoal volte para essa transmissão, Gisele, quando a gente vê eleitor do Bolsonaro falando o Jean vai para Cuba, tem que ser Venezuela, será que não é mais fácil, no lugar dessas pessoas imaginarem que toda a informação a respeito de Cuba e Venezuela estão nas mãos do Bolsonaro? Será que não seria mais fácil que essas pessoas buscassem informações em outros lugares? Será que a verdade a respeito de toda a política do mundo está somente no MBL, está somente no Bolsonaro? Será que não seria mais interessante que vocês, eleitores do Bolsonaro, tivessem uma segunda opinião a respeito do assunto? Essa é uma dica que eu tô dando para vocês, porque às vezes as pessoas pensam, olha, absolutamente tudo que se pode saber a respeito de Venezuela, absolutamente tudo que se pode saber a respeito de Cuba é o que o Bolsonaro fala. Procura informação. No lugar de ficarem escrevendo, vai para Cuba, vai para Venezuela, escreve no YouTube, escreve no Google assim, embargo econômico Cuba, embargo econômico Venezuela. Vocês vão ter outras impressões a respeito do assunto, outras versões diferentes daquela versão trazida pelo Bolsonaro. Estamos de volta, Gisele, como é que é? Léo, eu tinha te falado sobre a Michelle Bolsonaro e você estava falando sobre os dois times no país hoje, né? Que as pessoas têm medo de ficar criticando o Bolsonaro e já automaticamente passar para o outro lado, né? Eu concordo, acho que eu estou tendo essa percepção também. As pessoas têm um receio muito grande de se tornarem petistas automaticamente assim que fazem uma crítica ao governo Bolsonaro. Então elas estão ali se esforçando, muitas, né, para tentar fechar os olhos para muitos escândalos que estão acontecendo. Só que é muito difícil, né? Não tem como fechar os olhos para isso. Bom, a gente estava falando da Michelle Bolsonaro, e além disso, que fica aí difícil desvincular o Jair do Flávio, né? O Bolsonaro foi à Record ontem, depois de ter fugido em Davos. Ele cancelou de última hora uma coletiva de imprensa, deixou os repórteres esperando lá, com a mesa vazia, com as cadeiras vazias, as plaquinhas, e foi dar uma entrevista para a Record, né, que é onde ele tem coragem, porque é meio que previamente combinado. Bom, lá ele falou do meu garoto, né, que ele falou do Flávio Bolsonaro na Record, que vai ser investigado e que o Flávio Bolsonaro é o seu garoto. Ô, Léo, o que você acha tanto dessa atitude do Bolsonaro fugir de Davos na coletiva, onde viriam perguntas que não estão ensaiadas, digamos assim, e aí lá na Record chamar o Flávio Bolsonaro de meu garoto? É mais uma ligação forte, né, além dessa coisa da primeira-dama, é mais uma ligação. Ele está dizendo que o filho está sendo protegido pela presidência da República, né? Gisele, tô chegando aqui aos pouquinhos. Olha, o ponto de vista que eu tenho a respeito do Bolsonaro hoje é que ou o Bolsonaro ele tem uma certeza muito grande que ele tem controle da situação, isso é possível, ou o Bolsonaro já negociou com as elites, né? Essa coisa de falar meu garoto e tal, ou talvez o Bolsonaro esteja acreditando na pura e extrema imbecilidade do meio evangélico, que é o meio que a Record
tem controle. Olha, quando eu falava essa questão dos 2 times, isso é uma questão muito estratégica que foi criada, e foi criada lá atrás, em 2013, e essa questão ela consegue realmente segurar pessoas com essa visão. Olha, eu não posso apoiar o fora Bolsonaro, senão eu vou estar apoiando o entra PT. Então as pessoas estão defendendo de todas as formas isso, porque senão elas vão ser enquadradas dentro do outro lado. E aí entra uma coisa interessante, que você fala essa questão da Record, Gisele, que os meios que mais promovem a represália ao pensamento diferente são os meios evangélicos. Dentro das igrejas evangélicas, se você fala qualquer coisa contra aquilo que o pastor acredita, você é completamente, digamos que, embargado na igreja. A coisa começa com o pastor falando de você, inclusive no palanque, né? Porque a gente não pode chamar um altar dessas igrejas de altar. Então, o pastor sobe naquele palanque e fala diretamente para você. Isso para conseguir, através desse ato, reprimir qualquer outro que tenha coragem de se levantar. Eu já tive um caso de um amigo meu em Ponte Nova, em igreja pequena, que ele começou a frequentar uma igreja porque, assim, ele não tinha nenhum conhecimento do meio evangélico. Aí aconteceu no momento que ele conheceu a esposa do pastor, ele deu os tradicionais 3 beijinhos que tem no interior de Minas Gerais. O pastor subiu no palanque da igreja, não considero aquilo um altar de forma alguma, e chamou esse amigo meu de abominável inimigo dos sapatos vermelhos. Isso porque o cara fez uma coisa que o pastor não gostou, ele nem sabia da personalidade do cara, sabia absolutamente nada. Nessas igrejas impera a represália. A mesma estratégia que é usada fora dessas igrejas para reprimir qualquer um que queira se levantar contra o que está acontecendo, contra o Bolsonaro, dentro dessas igrejas é regra. Então, uma pessoa que às vezes está há 10 anos na igreja, conseguiu alçar cargos importantíssimos como obreiro, diácono, que são espécies de escravos dentro dessas igrejas, mas escravos que têm uma certa visão social daquele núcleo evangélico como sendo melhores que os outros, né? Dentro da igreja eles criam essas distinções para criarem quem é melhor e quem é inferior na igreja. Essas pessoas pensam, olha, eu não posso de forma alguma bater de frente com a igreja. Então eles continuam sustentando essa ideia exatamente por causa dessa coisa, que a igreja prega exatamente dessa direção. Olha, você tem que entender que a gente precisa admitir que tem uma coisinha errada ali, outra coisinha errada ali no Bolsonaro. Mas você quer o PT? Né? Essa é a mensagem indireta que está sendo enviada hoje para as pessoas que ainda continuam lutando para defender o Bolsonaro. Então a gente tem no meio bolsonariano, no meio da alienação extrema, a gente tem 2 vertentes. A vertente que parou de falar de política, e essa vertente não vai começar a falar contra o Bolsonaro, porque ela é impedida sob a pena de ser considerada petista, e a gente tem a vertente que continua defendendo ferrenhamente o Bolsonaro, que são, obviamente, aqueles que ainda acham que a defesa do Bolsonaro vai trazer algum tipo de lucro ou promoção. Quando a gente presta atenção, a gente vê que, inclusive, aqueles que conseguiram se promover com a ajuda do Bolsonaro, como é o caso do Nando Moura, o caso de alguns do MBL, até mesmo o Arthur do Mamãe Falei, eles já estão pulando fora, porque viram que vai dar merda, não precisam mais do Bolsonaro. Mas ainda existem novos comunicadores que são pequenos, que, digamos que o Bolsonaro agora não dá tanto lucro, mas perto dos outros investimentos que eles têm em mente, ou seja, olha, eu poderia estar falando sobre outro assunto, mas se eu falar sobre o Bolsonaro eu acabo crescendo mais, né? Aquela visão de curto prazo, mesmo que esse negócio venha a explodir daqui uns meses, ele ainda está dando pouquinho lucro. Então esse é o grande problema, ainda existe uma defesa do Bolsonaro, mas dentro desses que defendem o Bolsonaro, a consciência que eles estão fazendo coisa errada é grande, eles estão sendo egoístas. Olha, eu estou defendendo o Bolsonaro que assim eu consigo me promover. Eu estou defendendo o Bolsonaro que assim eu consigo conquistar a confiança do pastor. Eu estou defendendo o Bolsonaro porque nesse contexto aqui eu vou ser o do mal se eu defender o Bolsonaro, as menininhas vão olhar para mim. Todos eles sabem que eles estão defendendo uma coisa errada, isso é regra, porém eles acham que vão ter lucro defendendo essa coisa errada. Léo, o rei Lula Rousseff 247 da Silva mandou um superchat aqui. Abraços e beijos a todos. Obrigada, Rei, pelo superchat. Fazia tempo que eu não vi o Rei aqui. E a Nájila Cristina mandou um comentário bem interessante. O Flavinho é garoto, entre aspas, né? Que é a expressão usada pelo pai. Filho de pobre é menoridade penal. Ou seja,
uma pessoa muito mais jovem do que o Flávio Bolsonaro, com 16 anos, para o Bolsonaro já pode ser considerado criminoso, já pode receber uma pena de um adulto. Ele quer a redução da maioridade penal. O garoto, que ele está chamando aí, tem 37 anos, foi deputado estadual e foi eleito senador. Então não é nenhum garoto para ele defender, né? A frase dele foi: estão querendo atingir o garoto para me atingir, né? Estou só resolvendo um negócio aqui a gente faz tudo ao mesmo tempo. Mas, Léo, eu queria que você comentasse essa questão do Jean Willis, que foi uma bomba hoje, foi uma grande notícia. Ninguém esperava, né? Todo mundo sabe que ele é ameaçado diariamente, que ele é alvo de muitas mentiras da família Bolsonaro e de agressões verbais. Teve aquele episódio no dia do impeachment, da votação do impeachment, que ele foi ofendido por um dos filhos do Bolsonaro, ele cuspiu, e aí cada lado ficou com uma versão ali, né, de que ele não tinha que ter cuspido, mas ele foi ofendido primeiro, enfim. Bom, tem vários episódios de ofensas entre os dois, né, filhos e pai. E agora ele anunciou numa entrevista à Folha que não vai voltar para o Brasil, ele está de férias fora do Brasil e pretende se dedicar à vida acadêmica. Ele está muito desgastado com... Bom, tem processos, né? Ele falou que não quer mais ficar 4 anos andando de carro blindado com segurança. Não tem tranquilidade aqui, né? Eu vi que você estava falando sobre isso, mas agora a gente está vendo na 247 também. Queria que você comentasse esse episódio. É claro, Gisele. A primeira coisa que eu falo que é um ponto triste de tudo isso é o seguinte... O Jean Willis, ele não entendeu que política é coisa séria somente no abstrato. Na vida real, a política é uma grande palhaçada, em especial esse Congresso no Brasil. O Jean Willis, ele não errou, né? Ele errou, ele acertou, porém errando para o contexto brasileiro. Ele tentou ser sério demais, Gisele. Ele levou a coisa muito para dentro do coração, ele levou a coisa muito a sério. As pessoas... Principalmente, né, no ano passado, as pessoas me perguntavam se eu ia candidatar. E a primeira coisa que eu falava sobre o fato de eu não ter vontade de candidatar era exatamente essa coisa de que a política parece que é uma coisa séria, ela decide coisas sérias, mas lá dentro é uma coisa muito bagunçada. E essa desistência do Jean Willis, né, o sonho de muitos brasileiros é ser congressista. O Jean Willis vai desistir, ele vai desistir exatamente por causa do nível de seriedade dele. Primeiro porque ele está percebendo, ele fala, lógico, as ameaças, ele sofre as ameaças, ele não tem uma vida convencional, mas antes de mais nada, o Jean Willis está percebendo que ele não vai poder mudar absolutamente nada. A percepção que se tem a respeito da política no início é o seguinte: eu quero ir para lá para mudar. Quando você chega lá, você tem duas opções. Ou você vai tentar mudar e eles vão ficar por anos rindo da sua cara, que é o que aconteceu com o Jean Willis, ou você chega lá para tentar mudar e eles explicam para você: ô, meu amigo, você não vai conseguir mudar nada aqui. A coisa aqui é bem estranha, bem bizarra, mas a troco de tentar mudar, você não quer receber uma mala de 100 mil reais por mês, não? Então, a pessoa tem esses dois caminhos. O Jean, ele está desistindo da política principalmente porque ele escolheu o caminho certo, que no Brasil é o caminho errado. O Jean escolheu o caminho de tentar fazer o bem, de tentar fazer as coisas certas. E é exatamente porque o Jean tentou fazer as coisas certas e as coisas certas no Brasil só geram frustração que ele está sendo ameaçado. É exatamente por isso que o trabalho dele é escorrachado. Olha, todo o eleitorado do Bolsonaro critica o Jean Willis. Você já viu alguma pessoa, eleitor do Bolsonaro, criticando o Tiririca? Vamos pensar, os dois, tecnicamente falando, têm acesso à mesma verba, né, mesmos vencimentos, mesma verba de gabinete. Por que tanta crítica ao Tiririca, que não faz absolutamente nada? E por que não tem críticas, né, ao Tiririca, que não faz absolutamente nada? E por que tem tanta crítica ao Jean Willis? Exatamente porque o que o Jean Willis faz incomoda muito, e aí, por incomodar, existe um financiamento da crítica contra o Jean Willis. O Jean Willis se tornou um inimigo da picaretagem dentro do Congresso.
E não dá, Gisele, um local onde a picaretagem é a regra, você tentar entrar com seriedade não dá. Isso responde muito, porque que várias vezes quando as pessoas perguntavam, e o Léo me perguntava ao vivo, se eu teria interesse de ser candidato, eu falava, olha, no momento não. Porque o momento é de uma picaretagem tão grande que qualquer um, né, qualquer um que tente mudar alguma coisa nesse Congresso, entra em depressão e desiste. É o que está acontecendo com o Jean hoje. Será que vale a pena ele trocar uma vida comum, uma vida normal, de um ser humano normal, por uma vida em carro blindado, recebendo ligações e mensagens, né, ameaças de morte, para tentar e saber que não vai conseguir? Eu acho que um dos maiores motivos da desistência do Jean é principalmente o fato de que as pessoas que ele estava lutando para defender estão entre as pessoas que estão criticando e querem ele morto. Quantas pessoas aí não compartilharam memes comemorando a morte da Marielle? Será que um país desse hoje merece o Jean Willis no Congresso? É a pergunta básica, né, que eu faço é isso. Eu vendo aqui um monte de bobos nos comentários fazendo críticas ao Jean Willis, a primeira coisa que eu gostaria de perguntar é: por que você critica o Jean Willis? Você critica o Jean Willis por causa de alguma coisa que ele fez que você não gostou? Ou por causa de alguma coisa que ele fez, outra pessoa não gostou e te convenceu a criticar o Jean Willis? É exatamente porque nós temos hoje dentro do Brasil, Gisele, uma maioria que não pensa com a própria cabeça, que não adianta o Jean Willis continuar um trabalho sério no Brasil. Ele só tem dois caminhos no Congresso. Ou ele pula fora, que é o que ele fez, que é o caminho mais digno, ou então ele se torna mais um congressista comum. Eu acho que ele assinou embaixo de uma super biografia. Se for para ficar dentro desse lixo, eu pulo fora. Já que o que eu tenho a oferecer, o brasileiro não quer, né? O brasileiro quer acreditar no kit gay, na mamadeira de piroca, quer acreditar que melhor é entrar em guerra contra a Venezuela, já que é isso que o povo quer, esse produto eu não estou disposto a oferecer. Eu acho que ele está certo. É a hora dos congressistas que não precisam estar no Congresso começarem a abandonar essa população que elegeu um governo estranho, né? Essa população quer isso. Eu acho que um pouco da revolta dele, um pouco da desistência dele é revolta por não conseguir fazer o que ele sempre sonhou. Jean Willis parece que foi um dos deputados mais transparentes durante os 2 mandatos, um dos deputados mais transparentes da história da humanidade, principalmente com dinheiro. Ele sempre falou na lata, eu acho que eu preciso receber isso sim, porque eu ganho isso, eu gasto com isso, com isso, com isso. Esse cara tinha que ser aclamado. Ah, não, mas ele é homossexual. Peraí, o cara foi um dos deputados mais atuantes, um dos mais transparentes em termos financeiros, é um cara que teve a vida financeira sempre aberta, mas porque ele é homossexual, você acha que ele não serve para o Congresso brasileiro? Não, é o Brasil que não merece o Jean Willis. Eu acho que ele está mais que certo. Deixa eu agradecer o Gilmar Ferreira que fala: Léo, e agora estou preocupado com você, sou seu fã. Muito obrigado, Gilmar Ferreira, mas o poder de perturbação do Leonardo Stoppel é muito pequeno perto do poder de perturbação do Jean Willis, que estava lá dentro, realmente perturbando o poder constituído, perturbando os Bolsonaro há muito tempo, tentando mostrar para o brasileiro como a picaretagem estava rolando solta há muito tempo. Eu posso até ser exterminado aí pelos bolsonarianos, mas não vai ser a encomenda da família Bolsonaro, não. O Jean Willis investiu demais, ele investiu 8 anos, eu estou começando ainda, estou indo para 3 anos de luta na política e mesmo assim sem cargo eletivo, talvez daqui 5 anos eu tenha que estar exilado, mas só pro ruim aí dos exiladores, dos expulsadores. Se eu for para fora, eu continuo o meu trabalho de lá, tá? Não adianta me expulsar, não. Tem que matar, fica mais caro um pouco. Credo, Léo, não fala isso não. Bom, sobre sua fala de que não adianta, né, porque não vai mudar, eu acho que são pequenas mudanças, né, e algumas pequenas mudanças acabam sendo grandes mudanças. Por exemplo, não tem como não dizer que a Marielle fez mudanças, mudou coisas no Rio de Janeiro, mudou a vida de algumas pessoas durante o trabalho dela como vereadora e até antes de ser vereadora, né, porque ela foi 10 anos assessora do Marcelo Freixo. Então, assim, esse trabalho é um trabalho que é feito por processos, né, por capítulos, aprova uma lei, debate ali junto com outros parlamentares, consegue derrubar algo que seria ruim, é um trabalho muito em conjunto também. Então, conseguir mudar, consegue, mas
A questão é morrer por isso, né? Você morrer pelo país hoje, não tem como, né? Ele tem que salvar a vida dele, porque sobreviver, é um ato de resistência importantíssimo, né? É o maior ato de resistência. Você tem que estar vivo, porque senão você não consegue fazer nada. Então, eu acho que ele tem que esperar baixar mesmo essa poeira, quem sabe esperar passar esse governo, e ele pode voltar a ser deputado depois. No lugar dele entra o David Miranda, que também é um guerreiro, foi vereador, é vereador no Rio de Janeiro, PSOL do Rio, né? E estava como suplente ali da vaga do Jean. O David Miranda também é homossexual assumido, então vai entrar no lugar um outro parlamentar com a pauta LGBT. A Ana Rios manda aqui um superchat, brigadão, Ana. Ela diz, Jean tem razão, como permanecer se ele é ameaçado diariamente por um governo de milicianos? A família do presidente é miliciana, Jean é político exilado, e Lula é preso político, todo apoio a ambos. O rei Lula Rousseff manda outra mensagem aqui no superchat, Gisele, eu estou sempre presente, o problema é que eu estou sem computador. Ah, então você tá aí, né, é que eu não estava mais vendo seus comentários. A Olivia escreveu assim, Jean é gay e o Brasil é onde mais mata LGBT, gente. E além disso, né, Olivia, agora tem a questão dos milicianos, porque o próprio Jean disse que estava assustado, né, não usou essa palavra, mas ele ficou impressionado ali com o fato de o filho do presidente da República ter contratado familiares de milicianos para o seu gabinete. Então, houve também a morte da Marielle Franco, e isso tudo junto dá um combo que é bem assustador, né? Somado às ameaças que ele recebe. Almeri Espíndola mandou um superchat agora aqui. Ela diz, o Brasil não merece Jean Willis. Lamento muito a sua partida, mas ele tá certo. Também acho que ele tem que preservar a vida dele. Desculpa, gente. Laís Mendonça. Jean Willis, o primeiro brasileiro a ter que ser exilado por um presidente miliciano. Selma Pascoal. Muito triste. Jean era um deputado sério, respeitável, corajoso e íntegro. A ele, minhas homenagens. E a Maria Eugênia está pedindo para eu mandar o link para ajudar a TV 247 por boleto. Maria Eugênia, eu vou pedir para você enviar um e-mail para contato@brasil247.com.br. Vou deixar o e-mail aqui nos comentários também. E aí lá você vai pedir esse boleto e vai falar o valor que você quer contribuir, tá bom? Obrigada desde já. Quem quer se tornar assinante do Brasil 247, vai lá no brasil247.com/apoio, que tem vários valores lá, você pode pagar por PayPal, por cartão de crédito, ou, como eu disse, pelo boleto, pedindo via e-mail, contato@brasil247.com.br. Léo, tem um outro fato aqui, e ainda só para concluir a questão do Jean, o Bolsonaro hoje fez um post no Twitter dizendo, grande dia, só isso. Grande dia com o joinha. E aí, fica aquela ambiguidade, né? Ele está em Davos, mas estava no meio da repercussão sobre a questão do Jean Willis. Então, é bem óbvio, né? Porque ele não consegue até ser sutil, que ele estava celebrando a saída do Jean Willis, tanto da Câmara quanto do Brasil. Um dos filhos dele também fez coisa parecida, comemorou aí. E aí depois ele veio dizendo que não foi nada disso, né? Olha como a mídia que absurdo, porque eu tô falando das reuniões que eu fiz hoje, dos encontros em Davos, né? Por causa da minha agenda. Só que, Léo, hoje não teve encontro nenhum. Ele tá voltando pro Brasil, não teve nada no Fórum Econômico Mundial. Então, assim, se ele estivesse fazendo uma consolidação do Fórum Econômico Mundial, ele não escreveria que grande dia, certo? Ele escreveria que grande semana, por exemplo, ou que grande viagem, mas ele postou que grande dia, não especificou do que ele estava falando, e depois veio com essa justificativa, porque ele sabia que as pessoas iam associar isso com o Jean Willis, e veio rebater, chamando todo mundo de mentiroso, dizendo que, eu estava só me referindo ao fórum. Você chegou a ver isso, Léo? É uma cara de pau, né? Olha, Gisele, tem duas leituras, né? O grande negócio do Bolsonaro agora nem é o Jean Willis ir embora. O grande negócio do Bolsonaro é pedir desculpas para as elites. Eu acho que talvez esse grande dia seja uma mensagem do Bolsonaro falando até que enfim vou conseguir
fechar com as elites para congelar as investigações. Está em negociação, talvez alguém do Bolsonaro, falando com as elites, não se preocupem, o Bolsonaro ficou muito doidão, não queria obedecer, mas agora ele vai obedecer. Tem essa leitura. A outra leitura pode ser, sim, uma comemoração a respeito da saída do Jean Willis, e essa comemoração, como grande dia, ela tem uma dupla função. Uma função de comemorar junto com o seu público, que nem sabe por quê, mas ataca o Jean Willis, e uma função de poder escapulir do resto da mídia falando que não tem nada a ver com isso não. Então ela é uma mensagem bibliminar, né? Nem é subliminar não, ela é uma mensagem de interpretação dupla. Agora, sabe o que mais me decepciona, Gisele? E isso aos poucos vai me fazendo pensar se a sociedade brasileira merece mesmo algo melhor. É que essas pessoas que ficam pensando nessa questão de que o Jean Willis seria um problema para o Brasil porque ele defendia a pauta LGBT, essas pessoas, primeiro, nunca procuraram saber o que é a pauta LGBT, eles ficaram sabendo a respeito, a partir das críticas, e eu tenho percebido isso nos comentários, né? E em segundo lugar, porque essas pessoas, elas são pessoas, assim, com nível de covardia, são tão desumanas, que elas consideram o homossexual como se o homossexual não fosse um ser humano. E um ponto bem interessante é que, olha, pautas LGBT não aumentam o índice de homossexualidade, né? Pelo menos os pesquisadores, não estou falando dos tudólogos do Facebook, nem dos tudólogos do YouTube, eu estou falando de psicólogos, psiquiatras, pessoas que estudam essas coisas, eles garantem que o nível o percentual de homossexuais é o mesmo há muito tempo e praticamente em todos os lugares. Então, por exemplo, nos países árabes mais radicais, que inclusive condenam à morte os homossexuais, a quantidade é a mesma. A grande diferença é que eles não podem se declarar homossexuais. E se nós temos, dentro da nossa espécie humana, essa condição não é só na espécie humana, né? A homossexualidade existe também no reino animal, né? Do qual o ser humano é o pior. Mas se dentro da espécie humana, né? A escória do reino animal, existe um percentual de homossexualidade que é o mesmo há tanto tempo e que acontece de forma praticamente padrão em todos os lugares, a diferença é simplesmente o fato de alguns países tentarem esconder isso, qual que é o motivo de uma parcela da nossa sociedade achar que essas pessoas não precisariam de ter um representante no Congresso? E aí essas pessoas acabam sendo influenciadas por retóricas bolsonarianas do tipo, os homossexuais querem ter superpoderes, os homossexuais querem fazer isso, querem fazer aquilo, e os caras estão tentando lutar simplesmente pela diminuição das mortes dos gays. E a morte do homossexual, ela não é um prejuízo só para o homossexual. Olha, uma coisa que o eleitor do Bolsonaro, quando ele fizer talvez uns 17 anos de idade física ou talvez uns 15 anos de idade mental, uma coisa que ele vai perceber é que toda agressão tem um produto duplo, que é o agressor e o agredido. Imediatamente após uma agressão contra o homossexual, se for uma agressão com morte, por exemplo, o agressor vira um homicida, o homossexual, obviamente, vira um morto e quem sofre para o resto da vida é o homicida, porque ele tem um estigma em cima dele. Então, no momento em que você deixa de lutar contra as mortes de homossexuais, você produz uma família perdendo uma pessoa porque era homossexual e a outra família passando a ter um bandido. Ou seja, podem ser duas mortes, porque bandido bom não é bandido morto. Então, todo o trabalho de pauta LGBT, principalmente a conscientização que as agressões precisam parar, é um trabalho social importantíssimo. Você não vai diminuir a homossexualidade, você não vai diminuir o percentual de homossexuais expulsando o Jean Willis do Brasil, não. Mas você pode diminuir o número de crimes relacionados ao homossexual se você conseguir diminuir o preconceito. Aí eu penso, numa sociedade onde a gente tem escória desse tipo, que fica lutando contra o Jean Willis simplesmente porque ele lutava contra as agressões aos homossexuais, lutava pelo direito dos homossexuais terem direitos civis de casados, será que faz sentido a gente imaginar que um país desse possa prosperar socialmente?
Isso dá uma desesperança muito grande para nós brasileiros a respeito do Brasil. Deixa eu agradecer o Fernando Marra. Léo, estou estarrecido, não estou reconhecendo o Brasil. Não podemos permitir que um saco de pip danar a vida das pessoas. Precisamos fazer algo. O Bolsonaro comemorando a expulsão do Jean Willis, ele já começa a se manifestar de uma forma ditatorial e repressora. A Pet Lobo, continuemos firmes na defesa da liberdade e da democracia brasileira. Te admiro, Léo. Muito obrigado, Pet. Olha, Gisele, hoje nós temos uma situação, eu fiz um vídeo e publiquei no canal Leonardo Estopa falando sobre o aspecto conceitual, o Brasil do Bolsonaro ser um país muito mais ditador do que a Venezuela com Maduro. Isso porque, olha, nós temos hoje, qual que é o princípio da democracia? A participação popular. E agora, com esse evento do Jean Willis, a gente vê que nós estamos vivendo indiscutivelmente uma ditadura. Participação popular é exatamente aquilo que a lei exige. O poder executivo só pode fazer aquilo que a lei permite, e para fazer uma lei permitindo alguma coisa, precisa, obviamente, da participação do legislativo, que é ele que é responsável por aprovar as leis. Então imagine, Gisele, que hoje nós temos uma situação em que o governo atual está governando por decretos, ou seja, é a maior expressão da ditadura, é dispensar o legislativo da participação do governo. Então, o governo atual está governando por decretos e, como se não bastasse, parte do poder legislativo está se sentindo ameaçada e está indo embora. Então, não há dúvidas que talvez o Brasil seja um dos países mais caracterizados como ditadores no mundo, na realidade de hoje. O poder das milícias agora, ligadas ou não, caso para ser investigado, mas agora na percepção do povo, as milícias sob controle do Bolsonaro, é uma coisa que já vai falando aí com a participação do outro lado, a oposição, olha, rapa fora, porque vai matar todo mundo. Então hoje a gente vive talvez uma ditadura ainda maior que a ditadura militar, porque durante a ditadura militar existia aquela ideia de que, olha, se eu não fizer isso, eu posso rapar fora, basta eu não perturbar mais. O Jean Willis nem pensou em rapar fora da política e ficar no Brasil. Hoje os políticos e as pessoas vão ser perseguidas pelo que elas fizeram ao longo de toda a vida. Estamos vivendo talvez uma das maiores ditaduras da história do Brasil hoje. E hoje, um dos poucos países no mundo que podem ser considerados realmente ditatoriais é o Brasil, que está expelindo a participação popular através de um executivo que governa por decretos e através de uma percepção social que as milícias estão à disposição do presidente para matar todo mundo que for da oposição. Então isso é a expressão máxima da ditadura. Pois é, Léo, e como você introduziu já o tema Venezuela, a gente já vai falar de Venezuela. Mas antes, deixa eu ler aqui o superchat do Márcio Santos. Ele diz, é duro, mas tem imbecis demais que não foram enganados, são piores que o incompetente que elegeram e vão morrer abraçados com eles. Tem gente me cobrando aqui, a Salmi Sobrinho e o André Luiz falaram que tem resposta do Freixo e do David Miranda ao Bolsonaro, então eu vou ler aqui rapidinho. O Freixo, nessa postagem do grande dia, que o Bolsonaro celebrou aí certamente a saída do Jean Willis, o Freixo escreveu, grande dia por quê? Por causa das relações de Flávio Bolsonaro com as milícias ou por causa das suspeitas de lavagem de dinheiro? Num outro tweet ele escreveu, que tal você começar a se comportar como presidente da República e parar de agir como um moleque? Tenha postura. O David Miranda escreveu o seguinte, respeite o Jean, Jair, e segura sua empolgação. Sai um LGBT, mas entra outro, e que vem do Jacarezinho. Outro que em 2 anos aprovou mais projetos que você em 28. Nos vemos em Brasília. Detonou o Bolsonaro, Então, essas 2 respostas estão lá em matérias no site do 247, quem quiser ver. Bom, falando sobre Venezuela, notícias foram as seguintes. China declarou apoio a Maduro. Ontem, acho que a gente já tinha falado que a Rússia tinha declarado apoio a Maduro. Se não falamos, esse foi o desdobramento. Só que o Putin ligou para o Maduro hoje, dizendo que essa atitude dos Estados Unidos, de alguns outros governos aí que estão apoiando a mudança de governo na Venezuela, fere o direito internacional. Foi isso que o Putin disse para o Maduro. Bom,
Além disso, tem uma declaração do Lula. O Lula fez uma postagem no Twitter e diz: que moral tem esse governo que prende seu maior adversário, frauda uma eleição com fake news de WhatsApp bancados com caixa 2? Que moral tem para falar de Venezuela? Bolsonaro não cuida nem do filho, quer cuidar do país alheio? Pergunta o ex-presidente Lula. E o Exército também se manifestou, o ministro da Defesa da Venezuela, e disse que está com Maduro. Deixa eu ver aqui só a declaração dele, mas o ministro da Defesa, Vladimir Padrino Lopes, denunciou que está ocorrendo um golpe de Estado no país e disse: eu estou ciente que há um golpe contra as instituições, contra a democracia e contra o presidente legítimo Nicolás Maduro. Então, o que você tem a dizer sobre essas repercussões? O Putin está aí do ladíssimo do Maduro, né? Não só se manifestou ontem dizendo que o posicionamento dele não tinha mudado, né? Ele continuava achando que o presidente legítimo da Venezuela é o Nicolás Maduro, como hoje telefonou para o Maduro. E o primeiro-ministro da Rússia, o Dmitry Medvedev, disse que ironizou, né? Se fosse nos Estados Unidos, ele disse como o povo norte-americano responderia, por exemplo, se o líder da Câmara dos Representantes, que é a Câmara Baixa lá do Congresso dos Estados Unidos, se autoproclamasse a nova presidente contra a paralisação do governo. Mas quando acontece em outro lugar, é visto como prática comum. Foi o que disse o premier russo Dmitry Medvedev. Então, Gisele, primeiro que eu acho que é indispensável esse apoio pro Maduro, porque, afinal de contas, isso é uma obrigação daqueles que não são submissos aos Estados Unidos. Então, se o país não é submisso aos Estados Unidos, o país precisa fazer valer os princípios democráticos, porque ele pode ser o próximo. Quando eu vejo um governante dando apoio a um golpe de Estado na Venezuela, eu penso, será que esse cara não imagina que essa mesma técnica dos Estados Unidos pode ser usada contra ele? Então, se a comunidade internacional não reprimir imediatamente isso, a comunidade internacional está do lado disso. Um exemplo básico, Gisele, a Segunda Guerra Mundial, ela só aconteceu porque a comunidade internacional, que naquela época era unida na pré-ONU, que era a Liga das Nações, ela considerou o país que a Alemanha queria invadir em primeiro lugar como um país insignificante. Era mais ou menos assim, olha, como aquele país não é uma potência diplomática, vamos deixar invadir para lá, porque assim a gente não mexe com Hitler. Então Hitler aprendeu que ele podia fazer o que ele quisesse, que a comunidade internacional que tinha prometido respeito mútuo, ela não faria nada. Hoje nós temos um progresso praticamente igual àquele que levou à Segunda Guerra Mundial. A gente tem a Organização das Nações Unidas, que prometeu não deixar que o Tratado de Westphalen fosse ferido, ou seja, a comunidade internacional respeitaria todos os países que teriam o seu direito de autogoverno, autodeterminação dos povos. Nomes bonitos, né? Frases bonitas que estão sendo deixadas de lado hoje. Então, a comunidade internacional, que deveria ser garantidora disso, agora ela parece que está repetindo o erro que levou à Segunda Guerra Mundial, que é falar, olha, não vamos mexer com os Estados Unidos, não, deixa pra lá. A Venezuela, diplomaticamente falando, é tão pequenininha, não. Esse tipo de atitude é o pivô de um conflito muito maior e exatamente ter abandonado a responsabilidade de proteger os países contra uma agressão, que foi o que a Liga das Nações fez quando o Hitler cismou de invadir a Polônia, foi exatamente isso que fez a Liga das Nações acabar. Então, se hoje a ONU não se manifestar contra essas coisas bizarras que estão acontecendo ao redor do mundo, principalmente no que tange ao direito de autodeterminação dos povos dos países, não interessa o que acontece no outro país, você não tem que entrar lá e interferir. É direito deles, a autodeterminação dos povos. Se a ONU não fizer nada nesse momento, a ONU obviamente vai estar assinando embaixo. Assim são os outros países, como a Rússia, como a China, e obviamente países que devem pensar, será que eu não posso ser o próximo? Porque o único critério para um país ser ou não invadido pelos Estados Unidos é ele ter armas nucleares. Se ele não desenvolveu armas nucleares, vide Coreia do Norte, minúscula, porém com armas nucleares. Ninguém falou em invadir a Coreia do Norte. Podem ter falado, mas ninguém teve a coragem de chegar no ponto de falar, vamos invadir. Então, nenhum país
que não tenha armas nucleares está seguro depois da invasão da Venezuela, porque terá assinado embaixo que é muito fácil resolver o problema. Vamos pensar no exemplo do Brasil. Hoje o Bolsonaro já está na corda bamba, porque o Congresso Nacional ensinou que é só dar um golpe. Hoje todo mundo já sabe, né? Todo vice-presidente hoje, ele já vai entrar no poder pensando, vou negociar com o Congresso para dar um golpe no presidente. O Congresso ensinou isso através do golpe contra Dilma. Se os países da comunidade internacional não perceberem que a proteção à Venezuela é a proteção à estabilidade democrática internacional, eles vão estar assinando abaixo disso, assinando embaixo disso. Não adianta, Gisele, os países acharem que o fato de terem conseguido convencer imbecis através da imprensa, por exemplo, vários imbecis comentando aqui no canal do Estopa falando que não, Venezuela, Maduro, comunista, Maduro, ditador. A percepção social, ela pode ser usada para criar uma legitimidade para a guerra, ou seja, você não vai ter protestos populares contra a guerra porque você já conseguiu convencer o povo. Mas no que tange a uma guerra de Estados Unidos criando a mesma coisa no seu país no futuro, você não se protege a respeito disso. Então os Estados Unidos conseguiram conquistar bobos ao redor do mundo, mas todos, absolutamente todos os governantes sabem da verdade. A Venezuela hoje existe uma pressão de golpe da direita para tomar do Maduro, né? Se a proposta da direita não fosse colocar o presidente, que é o presidente do Congresso hoje, tudo bem. Se eles estivessem falando em novas eleições, não, tudo bem, novas eleições depois do Maduro ter sido eleito, é um microgolpe. É um microgolpe porque o cara foi eleito, mas pelo menos é democrático. Mas a direita nem toca no assunto de novas eleições. A direita quer tomar o governo na marra. A direita que perdeu nas urnas, ela quer fazer exatamente igual o Aécio Neves fez. Tomar o governo através de um testa de ferro, através de um laranja. Se eles estivessem falando em novas eleições, a comunidade internacional podia pensar em apoiar. Agora, simplesmente reconhecer um outro governo é muito estranho. Seria como se, após a eleição da Dilma, a segunda eleição da Dilma, o Aécio fizesse birrinha e o resto do mundo reconhecesse o Aécio como presidente do Brasil. Isso é uma coisa que está fora de cogitação. Isso é uma coisa perigosíssima e isso é uma coisa que vai custar muito caro para a estabilidade internacional. Digamos que o mundo como a gente conhece hoje, ele deixa de existir a partir do momento em que isso é admitido pela ONU. A ONU deixa de existir em termos de legitimar ou não uma intervenção humanitária. Agora, quanto à China e quanto à Rússia, está muito estranho. Eu acho que a China e a Rússia, eles estão fazendo muita propaganda sem resolver o problema. O maior problema dentro da Venezuela hoje é o embargo dos Estados Unidos e tanto a Rússia quanto a China teriam condição de tirar o povo da Venezuela dessa miséria que eles estão passando. Basta a Rússia chegar e falar, olha, Maduro, nem uma gota de petróleo para os Estados Unidos. Acabou a relação com os Estados Unidos, mas em compensação, nós vamos estabelecer uma parceria econômica, seu povo vai sair da miséria. Acabou o problema. Mas a Rússia e a China estão sempre oferecendo armas, mas eles não estão oferecendo comida. Isso está errado. O que eu penso nesse momento é que a Rússia e a China acabam dando para a gente aquela noção de justiça. Olha que bonito, não vai ser tão fácil assim. Mas eles estão criando aqui na América do Sul uma nova Guerra Fria. Se a Rússia e a China quisessem realmente resolver o problema, a Rússia e a China fariam uma proposta para o Maduro. Olha, faz o seguinte, quebra de vez qualquer tipo de relação comercial com os Estados Unidos, vende tudo para a gente, nós vamos, no primeiro momento, resolver todo o problema de fome que existe dentro da Venezuela. Vocês vão abrir as portas para o exército russo, o exército chinês fazer uma proteção de retaguarda. Depois que tiver todo mundo comendo bem, todo mundo trabalhando de novo, a gente rapa fora. Que é exatamente o que os Estados Unidos fizeram, por exemplo, na Coreia do Sul. Para humilhar a Coreia do Norte, os Estados Unidos foram para a Coreia do Sul, fizeram um super desenvolvimento e até hoje tem bobo que acredita que o super desenvolvimento da Coreia do Sul, o super desenvolvimento de Taiwan estariam associados ao capitalismo. Não, se fosse assim, o Haiti também estava desenvolvido. Não, exatamente para criar uma expectativa de que o bom mesmo é no capitalismo, os Estados Unidos financiaram, ou seja, fizeram uma coisa contrária ao capitalismo, que é subsidiar. Os Estados Unidos subsidiaram o crescimento de Taiwan, os Estados Unidos subsidiaram o crescimento da Coreia do Norte para criar uma expectativa que a China e da Coreia do Sul, né, para criar uma expectativa que a China e a Coreia do Norte não conseguiam crescer por causa do modelo econômico.
Pergunta básica, por que que nesse momento em que está claro para a China, está claro para a Rússia, né, está claro para qualquer país ao redor do mundo que a Venezuela passa por dificuldade por causa dos embargos dos Estados Unidos, por que que China e Rússia, que sozinhas poderiam resolver o problema, estão oferecendo apenas apoio militar? Então eu falo que pode ser China, pode ser Rússia, podem ser contra os Estados Unidos, mas enquanto eu não ver China e Rússia levando comida para dentro da Venezuela, resolvendo o problema social e gerando empregos dentro da Venezuela, para mim é pura hipocrisia, é uma nova tentativa de criar uma nova Guerra Fria agora dentro da América do Sul. É só a China agir. É muito fácil. Olha, China, fecha com Maduro, coloca indústria na Venezuela. Rússia, fecha com Maduro, coloca indústria na Venezuela, mas já começa a brincadeira levando comida, levando remédio, levando aquilo que eles precisam. Na sequência, vocês vão fazer um desenvolvimento. Aí sim é apoio. Agora, mandar arma, não. Mandar arma é sacrificar povo venezuelano, sacrificar povo brasileiro. A gente não precisa de guerra e nem é necessária nenhuma guerra. Basta desenvolver a ponto do povo começar a rir da direita dentro da Venezuela. Se tiver um desenvolvimento impulsionado por China e Rússia, o povo venezuelano vai rachar de rir. Na hora que chegar um deputado de direita falando eu sou o presidente, vai ser a mesma coisa do Henrique Cristo falar que é o Jesus ressuscitado. Todo mundo vai rir da cara dele. Mas enquanto a China estiver oferecendo só armas, a China está bancando o Bolsonaro, está muito estranho. A Rússia está bancando um Bolsonaro, oferecendo armas para um povo que está passando fome. Esse é o ponto de vista muito cruel, mas é o ponto de vista que eu tenho hoje a respeito dessa oferta de apoio militar dentro da Venezuela. Realmente dá muito melhor desenvolvimento do que arma, né? A arma não tem condições. É tipo o Bolsonaro aqui no seu discurso de campanha, querendo distribuir arma para quem não tem condição de comprar, né? A maioria não tem condição de comprar, só a classe média que tem. Deixa eu ler aqui um comentário da Miriam Hill. Ela pergunta, cadê o Atush? Não é mais Léo ao quadrado? Pois é, Miriam. Eu prometo que não vou ficar muito tempo aqui fazendo Léo ao quadrado. O Atush vai voltar, mas é que ontem e hoje a agenda dele estava meio atarefada aqui, meio cheia por conta do Pepe Escobar, que está aqui no Brasil. E aí ontem ele estava com o Pepe, hoje também com o Celso Amorim e o Pepe. Né? Então ele estava meio corrido aqui. Tá mais corrida do que a do Bolsonaro em Davos, né? Porque o Bolsonaro almoçou sozinho, não tinha ninguém para papear, para fazer negócios lá, e o Léo tá super agitado aqui, mas brincadeira, tá? Não tô comparando o Léo com agendas de Davos, não. A Rosa Maria fez um comentário muito legal, ela diz, Léo, o meu estado, o Espírito Santo, elegeu o primeiro senador homossexual que é casado e adotou um filho. Muito lindo. Sem contar que meu estado conseguiu também livrar o Brasil do Magno Malta. Exatamente. Parabéns ao Estado do Espírito Santo. Excelente ponto, Gisele. Olha que ponto perfeito. O Estado que viveu a experiência de ter um senador hipócrita, imundo e desgraçado, desculpem a palavra, se tem uma pessoa... Eu odeio esse Magno Malta muito mais que o Bolsonaro, porque o que esse cara fez para se promover, destruindo a vida de pais, associando pais à agressão contra crianças? Esse cara é um covarde. E o Estado que colocou esse covarde no poder agora tirou esse covarde e colocou exatamente o oposto da ideologia política de campanha dele, que é a ideia dele de que todo gay seria um agressor de criança. Então o Espírito Santo assim, fez uma super limpeza. E, infelizmente, o estado de Minas Gerais elegeu Aécio de novo, né? Então, tô nessa vergonha aí, tem uma vergonhazinha para passar, mas parabéns ao povo do Espírito Santo. Muito bem trazido mesmo. Volta aí, Gisele, desculpa interromper. Imagina, Léo, muito legal mesmo, a gente tem que comemorar. O rei Lula Rousseff, 247 da Silva, mandou um outro superchat aqui, ele diz, tenho 69 anos, passei pela ditadura e fui para os Estados Unidos para me salvar e também minha família. Pô, mais uma história de exilado e tem centenas de histórias dessa aqui no Brasil, né, de pessoas que fugiram da ditadura, alguns voltaram, outros não. E isso é muito triste, né, a gente está vivendo isso numa suposta democracia, porque a gente sabe que não é bem uma democracia, para uma pessoa ter que sair para salvar a sua vida, né, depois de ter visto ali uma morte, ter visto vários movimentos suspeitos e que pode desencadear uma outra morte, como o caso do Freixo, né? O Freixo também é um alvo. Tem que tomar muito cuidado. E vai começar a vida em Brasília agora, né? Então ele realmente tem que ficar super alerta. Bom, é muito triste mesmo a gente ter um exilado numa, como eu disse, suposta democracia, que
a gente sabe que não é mais exatamente, né? Tem um monte de militar no governo, tem várias medidas aí que vão contra a Constituição e mesmo assim estão rolando, tem preso político, tá tudo contra a ideia de que estejamos numa democracia. Léo, então a gente vai ficando por aqui, porque eu tenho boa noite daqui 15 minutos. A gente começou atrasado, mas acho que deu para compensar aí. Maria do Amparo Souza Bento mandou aqui um superchat. Obrigada, Maria. Valeu, gente, pela audiência de hoje. Pessoal, não se esqueça de se inscrever no canal, tanto do Léo Estopa quanto da TV 247. Se vocês curtiram o canal aí, curtiram o programa, a nossa conversa, se inscrevam aí. Tá bom? Valeu, Léo. Quer fazer sua consideração final aí, sua despedida? Eu vou fazer a despedida e vou convidar as pessoas, lógico, para se inscreverem na TV 247, mas se inscreverem também nos meus canais. Agora eu estou ao vivo também no canal do Estopa e a transmissão termina aqui na TV 247, mas eu continuo batendo papo com o pessoal no canal do Estopa. Então, quem está me assistindo no canal do Estopa, não precisem desligar, porque continua por aqui. E quem tiver aí, for dar uma pausa até começar o Boa Noite 247, vamos bater um papo por 10 minutos no canal do Estopa. É só escrever canal do Estopa, vocês vão ver que eu estou ao vivo por lá. Então, tchau, Gisele, muito obrigado e Boa Noite 247. Obrigada, Léo. Pessoal, migra lá pro Boa Noite daqui uns minutinhos, às 8 horas, tá bom? Valeu a todos. Eu fico só 10 minutinhos, aí vocês voltam pro Boa Noite. Inclusive, eu vou falar no final do programa agora, tem o Boa Noite 247, pessoal. Tchau, Gisele, valeu. Valeu todo mundo Obrigado. Que tá aí, pelo Brasil 247. Pessoal que tá me assistindo, então, aqui pelo... Pessoal que tá me assistindo aqui, então, pelo canal do Estopa, olha... Eu gostei muito do colega que deixou, até marquei para segurar, mas eu não consegui segurar, porque subiu na hora que eu apertei o teclado aqui, subiu. Mas eu gostei muito do cara que falou que não houve dentadura no Brasil. Esse cara que falou que não houve dentadura no Brasil não conheceu o meu avô. Meu avô usava dentadura. Meu pai chegou a usar dentadura. Teve uma hora que meu pai desistiu mesmo de ficar arrumando dente. Ele trocou tudo. Agora, se você falar que não existe mais dentadura no Brasil, nós estamos perdidos, companheiro. Porque, olha, daqui uns dias a gente fica banguela e como é que nós vamos fazer? Tem que ter, sim, dentadura no Brasil. Agora, o que é preciso conceituar, eu vou trazer para vocês aqui o assunto do vídeo que eu coloquei hoje no canal Leonardo Estopa. Vou falar rapidinho hoje aqui, porque daqui a pouco começa o Boa Noite 247. Ricardo Santos, você também usa boca feia? Muito pelo contrário, tá, Ricardo? Olha, quase todo mundo tem um desvio no dente, eu tenho esse dente torto aqui, ó, quase todo mundo tem um desvio no dente. A dentadura é o contrário, a dentadura é toda perfeitinha. Então, se tiver dentadura, não é boca feia, a boca é bonita. Então, se a boca é feia, é porque não usa dentadura. Né, básico assim, assim, é difícil, né? Eu sei que ficou difícil de você entender, eleitor do Bolsonaro. Eu sempre recomendo a Galinha Pintadinha, que é uma página onde você vai conseguir entender as coisas mais fácil. Mas, enfim, eu acho que deu para você entender. A dentadura ela é toda perfeitinha. Normalmente os dentes que a gente nasce com eles, não nasce com eles, né? Os dentes que a gente desenvolve ao longo da vida, eles têm alguns problemas e acaba fazendo a boca ficar mais feia. Eu queria falar com vocês sobre conceitos políticos, porque o eleitor do Bolsonaro é um cabra tão bobo que ele não sabe o significado de ditadura. E é exatamente por isso que algumas pessoas escreveram aqui, não houve ditadura no Brasil, né? Não houve dentadura. Antes de mais nada, deixa eu pedir para vocês que compartilhem para a gente aumentar o alcance. Isso é muito importante, porque conceitos políticos são importantíssimos, gente. Quando você fala que não houve ditadura no Brasil, né, deixa eu ver se eu consigo só gravar isso aqui, que depois eu vou até lançar como vídeo curto, porque eu acho isso muito importante. Deixa eu colocar aqui um segundo. Deixa eu aproveitar para pedir vocês, por favor, compartilhem para a gente aumentar o alcance. Vamos fazer uma análise muito básica, porque eu fiz um vídeo sobre a questão do governo Bolsonaro ser mais ditadura que o governo Maduro, e esse vídeo causou um certo estresse entre os eleitores do Bolsonaro, e algumas pessoas chegaram a mandar mensagens para mim da seguinte forma: Léo, se o Brasil fosse ditadura, você não poderia estar sequer gravando seus vídeos. Não é bem assim. Existe uma diferença entre ditadura e repressão.
Ditadura é simplesmente o governo de um, ele é o ditador, ele dita sem consultar a opinião dos outros. Por exemplo, o que acontece na Arábia Saudita. Pode ser que uma ditadura seja até melhor do que uma democracia. Não significa que porque é democracia, é bom. Vamos imaginar o modelo democrático do Brasil. Dentro do Brasil, a gente tem um modelo democrático em que uma emissora de televisão pode fazer a opinião pública. Então, imaginem que mesmo que o povo não seja representado, por exemplo, pelo PSDB, o fato da Globo e dos demais canais de elite estarem sempre escondendo as falcatruas do PSDB e colocando à tona todas as falcatruas do governo oposto, ela acaba conduzindo a decisão do povo de forma democrática a votarem no PSDB. Ou seja, a democracia acabou produzindo um resultado pior do que uma ditadura. Agora vamos imaginar a Arábia Saudita. Vamos pensar o seguinte, né? Um exemplo, tá, gente? Vamos imaginar que na Arábia Saudita, a monarquia da Arábia Saudita não dê a mínima para o que o povo fala. A monarquia da Arábia Saudita pensa da seguinte maneira: eu não vou colocar um parlamento para o povo dar pitaco no que eu quero. Eu também, além de eu não colocar um parlamento, eu não vou consultar o povo em absolutamente nada. Mas, em compensação, eu vou guiar tudo com a minha cabeça e vou dar prosperidade para esse povo. Inclusive, tem os casos, né, de países árabes que fazem isso, né, cara, lá em Dubai, às vezes, uma casa popular é uma mansão do Brasil. Essa ditadura, apesar de ser ditadura, ela é boa para o povo. Então, o conceito de ditadura está longe de ser igual ao conceito de repressão. Por que o governo Bolsonaro hoje pode ser considerado uma ditadura? Primeiro, o governo Bolsonaro começou a governar por decretos. Governar por decretos é governar sem perguntar a representação popular. Mesmo que o governo Bolsonaro estivesse governando por decretos para fazer coisas boas para a população, ainda assim seria ditadura. Por quê? O executivo está ditando e não está consultando o legislativo. Então, sob o aspecto conceitual, é ditadura. Vocês entenderam? Agora, por que a Venezuela não é ditadura sob o aspecto conceitual? O presidente do parlamento venezuelano, ele não tem a prerrogativa de tirar o presidente da república e se nomear o presidente. Ele não pode fazer isso. No que diz respeito agora, outro ponto, no que diz respeito à repressão. Porque um governo é ditador, não significa que ele tenha que reprimir jornalistas. O Bolsonaro está sendo muito estratégico, ele não fala com jornalistas, mas ele não está reprimindo jornalistas. Ele não está, por exemplo, mandando me dar um cacete porque eu falo dele. Então ele não é repressor, mas ele é ditador. Lá na Arábia Saudita, se falar mal do governante, você pode tomar um cacete muito grande. Ou seja, lá é ditadura, que provavelmente é muito melhor que se lá fosse democracia, porque o governo lá trata bem o povo, e ele reprime qualquer pessoa que tentar falar contra ele. Agora, quando você chega num local como o Reino Unido, por exemplo, lá tem todas as coisas juntas. Lá é democracia, ao mesmo tempo, não é repressão. A mídia pode falar o que quiser. Na Venezuela, a repressão é praticamente inexistente, porque o que o governo pode fazer contra as críticas contra o governo? Se o governo estivesse reprimindo as críticas, a gente não teria esse boom instaurado na Venezuela. Ou seja, o governo da Venezuela, ele não é nem repressor e nem ditadura. O governo do Brasil, ele não é repressor, mas ele é ditadura. O governo da Arábia Saudita, ele junta as duas coisas. Ele é, ao mesmo tempo, repressor e ditadura. O governo do Reino Unido, ele é democrático e não é repressor. Então, conceitos são importantes para entender as coisas. É muito importante que a gente pense nos conceitos para a gente não falar bobeira, igual fala que o amigo Fábio Soares, que me chama de imbecil com N. Flávio, vai estudar um pouquinho antes. Termina a quarta série, Fábio, depois pega firme em ciências políticas. Pessoal, muito obrigado vocês que participaram até agora. Tem que terminar aqui, correndo aqui, porque daqui a pouquinho começa na TV 247 o Boa Noite 247. Mas às 10 da noite eu volto aqui nesse canal. Se você ainda não se inscreveu, é muito importante que você se inscreva para participar com a gente das transmissões. Se você se inscreveu e puder convidar amigos para se inscreverem também, eu agradeço muito. Então, muito obrigado, pessoal, e até às 10 da noite. Não se esqueça de marcar
para receber as notificações. E por último, eu agradeço aqui o Ricardo Santos. Léo é um burrico, né? Que ele deve estar achando que eu sou rico. Então, falar que burro não tem problema, que ser burro no Brasil não é vergonha. Vergonha no Brasil tem sido ser pobre, né? Infelizmente, é essa a realidade que a gente tem vivido hoje no Brasil. Então, pessoal, muito obrigado e até mais. Fiquem, então, daqui a pouco com o programa Boa Noite 247.